Queridos amigos que acompanham o canal, no vídeo de hoje vamos falar sobre 2022, o ano das eleições presidenciais, que com certeza já está a todo vapor. Lembrando que nosso canal não é político, o foco sempre é em economia, mas já dando um spoiler, não se preocupem, meus amigos, vejam aí, não importa quem desses cinco, senhores aí vencer a eleição, você pagará a conta, tá certo? Ah, Morfeu, mas a gente é brasileiro, a gente já tá acostumado com isso. Não, pessoal, não. Estamos falando de muitas novas contas que serão pagas por você. Ah, mas eu ganho pouco, não importa. Se você tem uma renda, você vai pagar mais. Maravilha, pessoal, começando o final de semana dessa forma. Morfeuzinho, me dá uma notícia dessa, pelo amor de Deus. Antes, nossa mensagem, a gente sempre esquece, hein, pessoal, no sábado aí de falar. Nossa live às 20 horas estará sensacional, não percam. Aí as nossas mensagens demais aí, né? Nosso curso de inteligência artificial e análise de dados está a todo vapor. Assim que chegarmos nos 30 mil, vamos liberar aí, vamos ver qual é a plataforma, né, que dará condições melhores aí de pagamento, estamos estudando isso. Temos uma comunidade no WhatsApp, basta mandar um e-mail, e temos nossa comunidade no Telegram, apenas de leitura, e claro, né, nossa comunidade no Patreon, esse final de semana também estará bem interessante, vamos aumentar as apostas para o exercício de setembro, exatamente, pessoal, os riscos de mercado explodem e queremos estar aí preparados, sermos, por que não, né, mais uma vez, um dos únicos aí da internet que estavam cheios de put, como em março, e deu realmente um retorno maravilhoso. Lembrando que, né, retornos futuros não são refletidos no passado, e principalmente nosso canal não é um canal de indicações financeiras, pessoal, é apenas estudo e conhecimento financeiro. Cursos. Maravilha, meus amigos, então vamos lá, começando então, só para introduzir essa questão, né, vejam aí, medidas provisórias já destinaram 509 bilhões de reais para amenizar a crise provocada pelo bichinho. E aí a primeira pergunta que já vem, né, gente, está solucionado, não temos mais problemas? Muito pelo contrário, né, pessoal, vai São Paulo, novamente uma quarentena aí, o mundo inteiro, não é mesmo? Está ocorrendo isso, então abrem, fecha, abre, sobe muito, né, a quantidade de novos casos e fecha novamente. Então realmente, pessoal, esse é um número prévio, não é mesmo? Porque tanto as rendas mínimas quanto a crise tendem a aumentar e muito. Maravilha, então vamos guardar isso aí na cabeça, a gente volta no futuro. Maravilha, então essa semana saiu essa matéria realmente, né, todos os canais achamos estranho, até aquele, né, Rede Goebbels falando sobre isso, mas não teve jeito, né, pesquisa exclusiva, Bolsonaro é o favorito da corrida eleitoral em 2022, mesmo em meio a uma tempestade política, à frente de um país dividido, o candidato à reeleição segue firme, forte e inabalável. O mais incrível, né, gente, olha só, firme, forte e inabalável. Na Veja, a Veja está falando isso, que é obviamente, né, um meio aí de comunicação declaradamente tucano, né, e vamos falar muito sobre isso aqui. Então é incrível porque, né, como falamos ali muitas vezes também no passado, essa grande mídia, né, que é totalmente controlada pelo Deep State, falou do Bolsonaro aí 2 meses apenas antes, né, as eleições, enfim, ele só aparecia no programa da Luciana Gimenez. Todas essas mídias falavam que ele perderia para todo mundo, né, e ele acabou ganhando. Então, o que será que está por trás de uma notícia como essa, né? Muito intrigante isso, pessoal. Olha o trava-língua aí, intrigante. Então vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Mas com certeza, né, gente, essa notícia vem principalmente, nós achamos aqui pelo menos, né, de novo, gente, não somos, né, analistas políticos, mas vamos mostrar, né, dados e notícias aqui. Então vejam quais são os adversários, então, para começar, do Bolsonaro, né? Por isso, talvez, que ele seja tão bem colocado. Vejam aí, então. Gente, essa notícia primeira e essa segunda nós pegamos aí de um site, né, de esquerda, não apenas esquerda, mas declaradamente lulista, né? Então, sempre que sai alguma coisa do Ciro Gomes ou do Bozo, a gente vai falar, eles xingam, e quando sai coisa do Lula, eles colocam, né, como sendo aí top. A gente não vai falar qual é exatamente porque, né, não gostamos de
divulgar esse tipo de coisa. Estamos falando aí, né, a mídia toda, todo mundo tá falando das fake news, e essa rede aí sempre falou muitas coisas que nunca comprovaram. Então, né, falando de fake news, não há lugar melhor que esse daí, por isso que nós não vamos falar o nome, mas queremos demonstrar aqui uma coisa, né? Vejam aí. Então o Ciro volta a insultar Lula, está na mesma categoria que Bolsonaro. Em um novo insulto contra o PT e o ex-presidente Lula, Ciro Gomes disse que o petista faz as maiores loucuras, diz as maiores aberrações, pratica toda a sorte de contradição, e ainda que se acha o maioral e que o PT se acha o dono dos votos. Então, gente, por que a gente falou, né, que não vamos dar nosso pitaco? Isso é algo simplesmente que essa rede aí, esse site, sempre mostra, né? Então, o Ciro Gomes e o Lula realmente estão em um cabo de guerra, relembrando, né, que o Ciro queria um apoio do PT nas eleições passadas, porque realmente estava muito desgastado. O PT não deu esse apoio, lançou o Haddad. Na hora que o Haddad foi para segundo turno, o Ciro vazou, né, para a França, ainda fez um descaso aí. E aí realmente abriu uma fissura entre esses dois partidos, e é assim que está. E vejam o que falaram do Boulos, gente, só para a gente entender como a esquerda realmente, né, que é o maior, entre aspas, adversário do Bolsonaro, está dividida. PSOL e Boulos fizeram frente com a direita golpista e contra o PT. Vejam aí, gente, nesse mesmo site, hein? Do não vai ter Copa, a luta contra medidas do governo Dilma. Em plena época do impeachment, Boulos atrapalhou e muito a luta contra o golpe. Então, gente, é assim, sempre, né, que alguma liderança de esquerda começa a despontar, esse site vai lá e ele detona essa liderança, não é mesmo? Então, o próprio Lula aí já falou teceu vários elogios para o Boulos, mas quando eles se uniram aqui, o Boulos e a Erundina, para sair em São Paulo, não apoiando um candidato do PT, olha só, né, o site já foi na jugular, então, do Boulos. Então, assim, gente, para começar, então, a esquerda atualmente, né, do Brasil não tem essa união. Eles tentam aí fazer uma frente ampla e simplesmente não conseguem, exatamente porque o PT não quer sair, né, do protagonismo, e todo mundo que aparece acaba virando essa guerra. Maravilha, gente. E vamos falar então sobre aquele partido, né, que todo mundo achava que era de direita. Essa é a maior piada que existe, pessoal, em toda a história do Brasil. Esse partido é de direito conservador. Sensacional, né? Que são os tucanos, gente. Exatamente o partido do Deep State, né? O partido aí oficial do Deep State. Se bem que é claro, né? Falamos isso bastante também. Por muito tempo, o Deep State apoiou o PT, exatamente porque o PT abriu todas as concessões, ajudou os bancos. Aí os bancos nunca lucraram tanto. Pagou tudo direitinho, né, para essas mídias aí que hoje estão em cabo de guerra. Então a própria Rede Globo aí lucrou, nossa, recorde, né? E os esquerdistas fundamentalistas mesmo, né, aquele que é chão de fábrica mesmo, eles falam que essa parte aí, eles foram os grandes traidores, na verdade, né, porque o PT teve, o Lula no primeiro mandato, no segundo, ele tinha aí, né, um apoio para fazer mudanças reais e realmente não fez. Então, isso é um fato, mas aí está, gente. Então, os tucanos, né, que eram os adversários, que adversário? Hoje a gente sabe que é tudo igual, tá tudo junto. Simplesmente as três lideranças, hein, gente? Pensar que esses três senhores que a gente vai falar aqui foram, né, finalistas aí no segundo turno. Que coisa, gente. Então vamos lá. Primeiro, o José Serra, então, sai essa semana, né? José Serra é alvo de nova fase da Lava Jato contra crimes eleitorais. Como funcionava o Caixa 2 de Serra com a Qualicorp, segundo o delator. Serra pede ao STF para ter direito a foro privilegiado em inquérito sobre suposto Caixa 2 na campanha de 2014, né, gente? Então, o Serra ali, né, queridíssimo do Jorjão Soro, né? Então, tá aí, foi pego, né? Pegaram o gato pelo rabo. E o Chuchu, hein? Picolé de Chuchu, né? O State ali, Deep State, não, ele vai ganhar, o Bolsonaro com certeza não vai. O Haddad, né? O PT tá com o filme queimado, então ele é o nosso candidato. Que maravilha. O que mostra como a elite, pessoal, isso sem brincadeira, né? Como a elite está distante do povo. Como que alguém pode achar que um Brasil do jeito que tá vai votar num cara desse, né? Mas não teve jeito, também foi pego ali pelo rabo, olha aí. Alckmin é denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro. Repasses da Odebrecht para Alckmin eram feitos por meio de senhas como pastel, pudim e boleiro.
Mas eu prefiro os sobrenomes os apelidos da lista lá do Odebrecht, né? Nossa, era sensacional, cara. Tinha cada nome ali. Sensacional. Sensacional. Amante, lembra? Nem percebi. Percival nem fala mais dos vídeos, né? Ele só fica rindo aqui. Cara, tinha cada sobrenome, tinha cada, caramba, apelido lá que era sensacional. Após denúncia, Alckmin deixa posto de coordenação na campanha de Bruno Covas, né? Então, olha lá, ele já tava de novo enfiadinho no poder ali. Opa, volta, sai daí, né? Então, é isso aí. E então, o Aécio Neves, hein, gente? Que coisa, como pôde, né? Se degradar tanto aí. Era um cotadíssimo, né, pra ser presidente. E aí está nesse fala, né? Se enfiou em tanto problema ali. Lava Jato Eleitoral investiga contas de Aécio Neves. Lava Jato Eleitoral, tal. PFMP investiga um caixa 2 de R$1 milhão na campanha de Aécio. Então, gente, assim, todos aqueles, né, clássicos políticos da tesoura. Opa, da tesoura não, né? Não é a teoria da tesoura de Lenin de jeito nenhum. Aquele partido completamente oposto ao PT, né? Então, foram pegos aí. Lascou-se tudo, né? Mas o Deep State ainda tem, gente, né? Uma esperança, está despontando aí com tudo. Então, né, vejam aí. Mandetta admite que pode ser candidato em 2022 em chapa com Moro. Como Mandetta vê sua chapa com Moro para a eleição de 2022? Mandetta quer Moro como seu vice na disputa à presidência. Então, o Sérgio Moro, né, pessoal, depois de toda aquela história lá da Lava Jato, ele entrou lá no governo Bolsonaro, saiu. Incrível, né? Como o mesmo Deep State que bateu no PT. Porque, gente, vamos deixar muito claro, já falamos isso aqui. Muitas pessoas falam, não, a Globo bateu tanto no PT e você fala que, né, são de esquerda. Gente, enquanto o PT fez tudo o que pediram, ele era super brother de todo mundo. No momento que eles começaram com aquela história de, né, regulamentar as mídias sociais, os canais de televisão, acabou a festa. Então vamos deixar isso bem claro, gente. A gente, o brasileiro, né, pela falta de conhecimento, de estudo, que é nossa, né, eu me coloco dentro disso, a gente tende sempre a ser maniqueísta, né? Então ou é bom ou é ruim. Então a Globo realmente fez de tudo para tirar o Lula. A Dilma odeia o PT. Não, odiou no final, mas ficou muito tempo juntos, né? Então, muita calma nessa hora, certo? E aí está, né? Então, o Sérgio Moro é a grande esperança do Deep State. Enquanto isso, né, gente, vejam aí, não podíamos deixar de falar sobre isso. Contas de bolsonaristas em redes sociais são retiradas do ar após decisão de Moraes. Por decisão do STF, a Twitter e Facebook apagam contas de aliados de Bolsonaro. Então é assim, gente. Vendo, né, essa crescente aí do Bolsonaro, o Deep State não vai ficar quieto, gente. Não pode ficar quieto, né? Então já estão atuando com tudo. Maravilha, pessoal. Ah, mas é justo, não é? Pelo amor de Deus, não vamos entrar nesse mérito aqui. Vamos de novo entender a economia, certo, pessoal? A economia, então, é muito importante que entre o indicado deles, e para isso, né, tanto você tem que destruir completamente os adversários, tanto essa esquerda aí que está mais agressiva quanto o Bolsonaro, e ao mesmo tempo você tem que trazer novos líderes, né, novos heróis aí. Então o Mandetta, né, foi um dos caras aí que foram eleitos para ser um good guy aí. Mas vamos lá, e como está então as prévias, né, já das eleições? Vejam, essas pesquisas estão realmente incríveis. Então, para o primeiro turno, né, várias simulações aí, o Bolsonaro ganha em todas, não vamos ficar repetindo aqui o que o jornal fala, né, mas o Bolsonaro ganha em todas. Basicamente, ele fica ali com mais, né, votos se ele for contra o Haddad, certo? E se ele for contra o Lula e o Moro, ele tem menos, tá certo? E se for só o Moro, ele tem aí um pouquinho mais. Beleza? Porque aí realmente, né, gente, são né, as figurinhas carimbadas aí da política brasileira, são nomes, gente, que todo mundo conhece. A gente não pode esquecer que o povo brasileiro, né, pela ignorância extrema realmente que tem, a questão do Moro, muitas pessoas não sabem, gente, por que pareça, a gente, né, que vê televisão todo dia aí, vê televisão não, olha o hábito, né, que estuda aí as notícias na internet todo dia, a gente sabe quem é, claro, mas nos rincões do Brasil aí, gente, inclusive muitos analistas sérios, né, dizem que o Bolsonaro ficou realmente conhecido nas eleições passadas devido à facada, né, que se não fosse a facada, não é uma questão de conhecer
programa social. Não, gente, é a questão de quem é o cara? Ah, é o cara da facada, né? A gente nunca se esquece que a gente foi uma vez numa praia, né, num lugar bem afastado, e aí tinha um garçom bem humilde, né, e ele falou, ele escreveu o Bolsonaro, né, na parede, bem antes, assim, a gente, caramba, o cara conhece. Ele falou, o cara que levou a bolsonorada, agora não vai falar facada, vai falar bolsonorada, né, então isso daí realmente, gente, fez com que as pessoas conhecessem, né, ele. E o Sérgio Moro ainda é uma figura muito desconhecida para esses lugares mais afastados, né? Então é complicado. E em segundo turno, vejam aí, o Jair Bolsonaro realmente ganha de todos, né? O único que ele ganharia um pouco menos seria exatamente contra o Sérgio Moro, gente, né? E quem ele ganharia mais, olha aí! A gente pega muito no pé desse cara, né? Mas é que foi muita farofa, né, gente? Quem ele ganharia mais seria do Dória, do Lulodória, hein, gente? Que coisa. É quem ele mais venceria aí, apenas 23% ele teria, o Lulodória, né? Então, que pena, gente, de verdade. A gente torcia aqui, né? Porque para quem mais perdesse seria o Luciano Huck. Percivinha não gosta dele, né? Percebia, gente, é muita cara de pau, né? O cara teve no meio de toda essa galera que foi presa, cara, toda. Teve com o Cabral, teve com o Aécio, teve com todo mundo, sempre da elite, aquele cara que curte mesmo a vida, agora vem da uma de vou salvar os pobres, né? A gente torcia pra ele estar em uma pior situação exatamente por isso, né, gente? É muita hipocrisia. Esses políticos, eles são, óbvio, né? Todos são muito hipócritas, mas realmente esse daí tá pisando, né? Tá exagerando. Então a gente ficou nessa torcida aí, mas não rolou, né? Então vejam aí. E contra o Lula também, né? Olha só, 36,4%. Na verdade, empate técnico, né? O Moro 35% e o Lula 36,4%. Empate técnico. Exatamente por essa questão que a gente falou, né, pessoal? Todo mundo conhece o Lula no Brasil. E todo mundo agora conhece o Bolsonaro, né? O Sérgio Moro ainda teria muita dificuldade dessa questão de conhecer mesmo o rosto, né? E quem é a pessoa. Então, gente, é isso daí. E olha só, para finalizar, a gente pegou também uma notícia desse site também, que a gente não vai falar o nome. Por quê? Porque ficamos muito impressionados, né, como é um site exatamente lulopetista e ele falou de uma forma muito clara, né? Então, vamos lá, o Ricardo Capelli fez uma notícia aí, assinou a matéria, né? Então, quem é ele, né? Secretário de Representação do Maranhão e Brasília, foi presidente da União Nacional dos Estudantes. Então, né, só de ter esse pezinho aí na Uni, a gente sabe que ele é completamente de esquerda. Olhem só o que ele falou aí, né? O que explica a subida de Bolsonaro. O governo se reorganizou. O Bolsonaro está falando de obras e realizações. Abafou olavistas e vive uma trégua com poderes. A oposição luta, consegue importantes vitórias pontuais, mas carece de orientação estratégica. É exatamente o que a gente comentou, né? Então, o que explica o fenômeno? O auxílio emergencial pode injetar 300 bilhões de reais na mão dos mais pobres. Quem precisa do Estado para sobreviver é governista não por opção, mas por precisão. O capitão cresceu no povo. Olha só, gente, que coisa, né? Só o tempo dirá se é gratidão temporária ou amor duradouro. A pequena queda na avaliação dos governadores aí, ó. Estão tomando pau, né? O Lulodória não aguenta mais tomar porrada, cara. Pode indicar também que o custo da crise começa a ser dividido. Olha só. O Bolsonaro obteve sucesso na estratégia de estimular a falsa contradição entre a proteção e a vida da vida e economia. Isso a gente já falou bastante. É bem algo de esquerda mesmo. É até interessante, pessoal, trazer uma notícia de esquerda exatamente para não ficar tendencioso. Fica tendencioso exatamente contra, né? Como eles estão falando bem, então fica tendencioso contra. Se a gente pegasse, óbvio, uma matéria aí de alguém que defende e ia estar cheio apenas de elogios, então trouxemos isso exatamente para fazer o contraditório, né? O longo período de medidas restritivas esgotou esse caminho. Sem financiamento público, bloqueado pelo fanatismo liberal de Guedes, a economia gritou. Como as mortes não param de subir, o veneno da dúvida sobre a eficiência da medida foi plantado em parte da população. As pesquisas também indicam que o caso Queiroz não colou. Olha, gente, isso é muito importante. Por isso, inclusive, que a gente pegou essa matéria. As outras não falaram sobre o Queiroz e sobre isso, hein? Que mantém viva a disputa pela bandeira do combate à corrupção com o Moro. Então, gente, tudo daquela história do Queiroz, tal Queiroz,
Prenderam o cara ficou uma semana, soltou, não falou absolutamente nada, né? Então, mais mais um discurso, né, da mídia que não se sustentou. O governo se reorganizou. O Bolsonaro está falando em obras, realizações. Então, aí já falamos. Além disso, alguns eixos da sustentação do capitão continuam imaculados. Realmente ainda tem muitas pessoas aí que seguem ele, né? E aí, pessoal, né? Como que fica então? Falamos aí, né, um geral, e como que fica? Vejam aí. PT apresenta proposta de Bolsa Família turbinado para fazer frente ao Renda Brasil. Renda Brasil, saiba tudo sobre o programa que deve substituir o Bolsa Família. Então o que acontece, pessoal? A questão é uma só. Esse Bolsa Brasil é um Bolsa Família extremamente potencializado e vai trazer um gasto enorme para o governo. Tá certo, pessoal? Olha só o que falou, 300 bilhões de reais. Isso é o que, gente? Isso é geração de dinheiro, impressão pura de dinheiro sem produção. Gente, isso vai trazer muita inflação, muita. Vamos fazer um especial sobre inflação que sairá no domingo às 17 horas, certo? Porque todos os indicativos estão estourando, gente. Então, vai trazer muita inflação e o mais importante, vejam aí, reforma de Guedes abre caminho para a volta da tributação, né? De livros, olha só, até os livros, né, vão ter que voltar a ser tributados e proposta de Guedes significa maior tributação do mundo. 11 países tributam transação financeira, diz estudo. Guedes quer taxar pagamento eletrônico. Então, gente, imposto, imposto e mais imposto. Maravilha. E de novo, pessoal, a gente sempre fala isso aqui, não é o imposto para o Luciano Huck, não é imposto para o Faustão, né? Quem vai pagar esse imposto é a classe privilegiada do país. Quem é a classe privilegiada do país nesse momento? Acertou quem falou, quem tem qualquer tipo de renda, meus amigos, certo? Se você tiver um salário mínimo, você já vai ser considerado privilegiado. Então, não apenas os impostos, né, direto sobre a produção, vai cair no seu olerite, né, vai ser descontado, não apenas isso, mas vejam aí, os produtos, qualquer serviço que você for contratar, vai ter um pedaço muito maior da inflação. Maravilha, então, parabéns para aquele, né, que torce para uma renda mínima, para aquele que torce aí para um estado, né, mãezona, que abraça todo mundo. Parabéns para você que torce por isso, meu amigo. Ao invés de trabalhar agora, né, 6, 7 meses por ano para pagar, né, imposto, você vai trabalhar 8, 9, né? E não se esqueçam que Tiradentes foi enforcado para reclamar do quinto, tá certo? 20% de imposto, os caras reclamavam, estamos indo para quanto, gente? Né? 9 meses? Íamos ser enforcados aí pelo 2/3, né? Seria aí enforcado pelo 2/3. 2/3 de tudo que a gente ganha terá que ir pro Estado. Então, pessoal, não vamos deixar o Maravilha para depois da obra, né? Vamos falar aí da obra, então. Vejam aí, né, gente? Colocamos aí um site, tá certo? Onde você consegue ver. Falamos da Capela Sistina semana passada. Fez tanto sucesso, teve tanto comentários, as pessoas pediram tanto. E aí a nossa amiga Maria Antônia, muito obrigado, Maria Antônia, de um dos nossos canais, uma senhora muito simpática, muito obrigado, muito caridosa, né, por nos passar aí esse site. Exatamente, você consegue ver a Capela Sistina em 3D, tá certo, pessoal? Então essa é uma figura direta do site, vejam, está lá em cima, né, vatican.va, o link está aí na descrição, é só baixar. E aí pegamos, gente, mais um pedacinho, entrando lá dá pra ver, né, como é maravilhosa essa capela, que não teve ainda a possibilidade de ver com os próprios olhos, mas está aí, né? Pegamos mais esse pedacinho, que é um pedacinho também que a gente gosta muito. Vejam o inferno, né? Exatamente, vindo aí da canoa do Caronte, que era a entidade, né, que levava as pessoas para o além na mitologia grega. Pô, Morfeu, mas não é uma igreja católica? Sim, Michelangelo sempre fazia algumas inserções pagãs, não é mesmo? Mas aí descendo do navio, do Caronte, onde as almas caíam, né? No próprio inferno. E quem estava lá para recebê-las? Aí está, pessoal, vejam esse senhor aí, né, com orelhas de burro e uma cauda, isso que está enrolado na sua cintura é uma cauda que parece uma cobra. E dependendo, né, de quantas voltas essa cobra, que era o seu próprio rabo, né, dava no seu corpo, era o círculo do inferno que a pessoa ia ter que ir, meus amigos, exatamente. E de onde o Michelangelo tirou essa história? Da Bíblia? Não. Qual o nome desse rei? É um rei, né, esse senhor? O rei Minos, da mitologia grega.
certo? E onde ele aparece na Divina Comédia de Dante Alighieri. Maravilha, pessoal, como eles eram, Michelangelo, né, e Dante eram ali contemporâneos. Dante, o Michelangelo se aproveitou para colocar essa figura dentro da sua obra, que ficou maravilhosa, e assim como Dante, tá certo, que indicou as feições de Minos e de todo mundo que estava ali no inferno como seus adversários, Michelangelo fez a mesma coisa, então ele pintou também a cara de um adversário político dele, nesse rei Minos, que é um rei infernal. Maravilha, pessoal, agora sim, né, saiu maravilha. Então é isso daí, meus amigos, não percam então nossa live, estará muito especial às 20 horas. Não percam o especial que faremos sobre inflação, sobre como o dinheiro já está valendo muito menos e a única coisa que está valorizando é o ouro, e vai ficar, claro, né, temos muitos outros ativos aí que na crise vão perder esse valor. Então fiquem conosco, né, todos são muito bem-vindos. Quem ainda não faz parte dos nossos canais, mandem um e-mail, entre no link do Telegram. Um excelente final de semana para todos, um grande abraço!